Olá, sejam bem-vindos ao Magia do Carvalho, eu sou Giovana e hoje o tema é: entre o passado e o presente há uma energia em mudança. Então, para hoje, vamos utilizar o baralho espanhol e o oráculo da benzedeira. Durante essa semana, foi trabalhado temas relacionados a transformações, mudanças internas, identificar padrões repetitivos e no vídeo de ontem, quinta-feira, a gente trabalhou uma reprogramação, ou seja, pegamos um fio relacionado à questão energética padrão e realizamos uma reprogramação. E hoje, que é uma sexta-feira, estamos realizando a gravação desse vídeo, tem o objetivo de fazer a tradução desse padrão energético já para trazer um olhar, identificar isso no dia a dia, passar uma orientação e exercícios práticos para serem trabalhados durante a semana, certo? Então, desde já, ao abrir esse campo, peço licença à energia de todos. Peço auxílio da espiritualidade, dos guias mentores, guardiões, anjos, todas as consciências para que possam ser trabalhadas. Esse vídeo é um vídeo atemporal, então conforme as pessoas tiverem acesso a esse conteúdo, possam se sentirem tocados, que sirva para a contribuição no desenvolvimento de cada um. Lembrando que os conteúdos aqui trabalhados, eles não substituem um profissional habilitado, ou seja, caso alguém passe por algum tipo de terapia relacionado a psicólogos ou faz um tratamento específico com algum médico, alguma medicina especializada, isso daqui é apenas um material para lhe auxiliar durante o processo nessa questão de consciência, mas isso não substitui tratamentos médicos ou com profissionais habilitados, certo? Então vem comigo, se concentra neste momento, se concentra nos padrões do seu desenvolvimento, principalmente aqueles padrões que você já identificou e que tem esse desejo, esse querer do agir em relação a trabalhar essa energia. Então vamos lá. Que sejam atuadas energias aqui agora, nessa realidade, entre outras realidades, consciência, todos os espaços e tempos. Então, vamos lá. E para quem está gostando do conteúdo, compartilhe, curte, para que outras pessoas possam ter acesso ao mesmo conteúdo. Vamos lá. Sete de copas. Interessante que essa semana, de uma das tiragens, se eu não me engano, foi na tiragem de terça-feira, veio o sete de copas, relacionado à questão de decisões, questão do emocional. Tantas coisas que eu quero, mas será que elas estão associadas à minha consciência, ao meu desenvolvimento? E eu vejo que tem pessoas que já sabem padrões ou coisas que tem o desejo, mas sabe que não se identifica. Dessa energia vem muito aquela questão de, beleza, eu sei o que eu quero, né? E eu sei também que boa parte das coisas que eu quero são excessos. E são excessos que às vezes nem estão condizendo com a minha realidade, com o meu querer, com a minha essência, com a minha energia. Mas a necessidade de se sentir pertencente ou às vezes o medo de fazer a escolha errada ou fazer uma escolha de ser autêntico e não conseguir sustentar isso, ou até uma questão relacionada a eu quero tudo ao mesmo tempo, mas eu não consigo sustentar uma das minhas escolhas, né?
Então, a primeira energia que está vindo neste campo está relacionada à questão dessas decisões, escolhas, que são, eu não vejo algo ruim. Porém, de fato, nem tudo que está à minha disposição me convém. É nesse sentido. E o que mais? E o Cavaleiro de Ouros? Aquela questão de processo, aquela questão do movimento, né? O movimento tem que ser constante. Entretanto, o Cavaleiro de Ouros, ele é lento. Eu sei que, dentre todas essas escolhas que eu quero fazer, mesmo que eu escolha uma coisa, eu não vou ter a concretização agora. E talvez o que gera dúvidas é a questão relacionada ao tempo. E o que eu quero dizer para vocês que também vem uma energia relacionada, eu estou atrasada, ou estou perdendo tempo, eu preciso das coisas que são mais rápidas, mais ágeis para mim, questão de eu me sentir segura e já fazer as coisas acontecer. Aquela coisa, o seu tempo não é o tempo do outro. A gente tem uma questão relacionada à questão de parâmetro do tempo. A gente mede o tempo dentro das coisas que temos um compromisso social ou questão de nossa própria manutenção. Se a gente cuida, digamos, da nossa mente e do corpo de uma maneira que eles vão se nutrir e manter, muito mais, digamos, em tese, seria muito mais longevo, seríamos tanto físico quanto mental. Entretanto, como existe essa questão de rotina, entramos em modo automático e precisamos provar muitas vezes que estamos no caminho certo, precisamos dessa validação. E dentro dessa questão de se validar, a gente deixa de fazer aquilo que é autêntico para o nosso desenvolvimento e acaba fazendo o que todo mundo faz, porque isso já é validado e aceito neste meio. Porém, é o momento que devemos contornar isso. Por quê? Porque é somente mais uma escolha onde pode gerar um sentimento de satisfação, mas com o tempo ele vai perder sustentação, porque é como se você precisasse voltar aonde está as copas para fazer uma nova escolha. E você escolher tudo e por fim sobrar o que realmente importa. E vem novamente a questão do tempo. Não estou dizendo que vocês não têm o livre-arbítrio de escolher. Vocês podem escolher, vocês têm total aval para isso. Mas dê uma chance de viver uma experiência que de fato leve você a outros lugares. Leve você a ter uma versão diferente de si mesma, de se olhar de forma diferente. Giovana, eu já tentei e às vezes eu penso que eu não tenho experiência suficiente e tudo mais. Se você tentou, é porque você tem experiência. Se você estuda, se dedica ou já vê as coisas com outros olhos, você já tem experiência. E ela vai sendo desenvolvida conforme você vai abrindo espaço para isso. Eu vou tirar mais uma carta para a gente completar essa questão da energia, identificar essa energia. Nove de espadas. E se eu não me engano, essa semana também caiu uma leitura de nove de espada que eu acredito que esteja relacionada
a mesma leitura do 7 de copas. Não tenho certeza, gente, não garanto. Mas enfim, vamos lá. A questão é de pensar demais. Pensa em muita coisa. Ah, porque eu tenho que fazer isso. Uma coisa, juntando essas 3 cartas, muitas pessoas estão aprisionadas no seu ciclo atual de energia porque estão preocupadas o que os outros vão pensar. Ah, porque fulano de tal estava terminando a faculdade de não sei o que, talvez administração, e começou a fazer um curso de arquitetura no último ano. Ah, porque fulano trocou o carro com uma versão inferior ou superior, ou fulano foi viajar e, nossa, não escolheu aquela coisa, tipo, eu vejo que muitas pessoas deixam de fazer um movimento que é essencial para o seu desenvolvimento por medo de não serem, não digo aceitas, mas a questão da própria necessidade de se integrar, a questão de agradar os outros através de suas escolhas. E isso é uma das primeiras coisas que vocês têm que abrir mão. Aí eu venho aquela parte mais direta das minhas conversas, que é o quê? Ninguém paga suas contas. Se vocês têm filhos, ninguém que amanhece com os filhos, não são as outras pessoas que amanhece com os filhos, caso eles fiquem doentes, precisam de acalento. Não são os outros que, num dia ruim, estão lhe sustentando emocionalmente. Entende? Então, não cabe ao outro. O que está na sua vida cabe somente a você. Você é o mestre da sua vida e conforme que você escolhe, ou as escolhas vão lhe servir ou as escolhas vão lhe escravizar. Entende? Então, fica essa reflexão, porque quando há uma gama de ofertas, de possibilidades e oportunidades que fazem você se integrar ao meio, mas que distancia da sua essência, na verdadeira energia que é do seu ser, além de atrasar o processo, gera muito mais, fica muito mais prolongado esse período de vazio existencial. E eu vejo que muitas pessoas já têm consciência disso. E é algo que é totalmente contornável. E como a gente contorna isso? Agindo. Pequenas e micro tarefas. Eu já peço para vocês fazerem esse exercício, que durante a semana, na verdade, é assim. Vocês pegam o papel, anota, faz uma pequena lista de umas 3 ações, 3, 4 ações que estão identificadas nesse formato de energia. Ah, eu me preocupo muito com o que as pessoas pensam em relação à minha decisão, mas é uma questão tipo de vocês listar algo íntimo de vocês, é vocês para com vocês mesmo. Ah, eu tenho vergonha em relação a falar o que eu penso perto de uma pessoa. Ah, eu tento agradar demais aquela pessoa. Ou tipo, eu evito algum tipo de conflito e ultrapasso os limites de respeito a mim mesma, o exercício do não que eu não consigo fazer. Faz uma lista de uns 4 itens. É o suficiente. São sempre as micro tarefas. E durante a semana, principalmente agora a gente vai entrar no final de semana, para quem está assistindo esse vídeo na sexta-feira, faça o exercício das micro tarefas. Beleza, eu tenho consciência que isso é o padrão. E eu vejo que muitas pessoas também, ocorre a situação e depois vocês ficam batendo na mente, né? Na cabeça, será que eu fiz certo? Será que é isso mesmo? Olha eu de novo. Então, não tenha pressa em dar uma resposta.
mas sejam fiéis a si mesmo dentro das escolhas, porque essas microtarefas está relacionado a escolhas conscientes que aos poucos vão gerando mudanças no seu campo energético, porque as mudanças já estão presentes no seu campo. É literalmente esse tema, entre o passado e o presente, há uma energia em mudança. Isso já está ocorrendo, ou seja, se você já enxerga isso e gera esses questionamentos e esses incômodos, agora, no lugar de ficar no looping mental, gerando esse desgaste, vamos trabalhar em relação a isso. E começa a fazer o exercício de não buscar respostas rápidas e prontas. A questão é você pegar, identificar, respirar fundo e perguntar para o universo: o que eu posso fazer com essa situação? Porque, como eu falei anteriormente, o universo trabalha através de perguntas. Quando você aprende a fazer as perguntas certas, você não vai querer se importar com a resposta, você vai querer aprender a desenvolver uma pergunta onde permite você acessar o próximo nível, certo? E para finalizar essa tiragem, que hoje vai ser muito mais simples, porque o objetivo é trazer essa energia de consciência e fazer exercícios práticas que possam ser aplicadas durante o dia, durante a semana, justamente para trazer um resultado. Agora eu pego o oráculo da benzedeira, para a gente trabalhar essa energia. Olha que lindo. Justiça. Carta 21. Quem planta sempre irá colher. Olha que interessante. Eu vou ler a mensagem que essa carta, ela traz hoje pra gente. Vou até deixar encostadinho aqui. Mas é muito bonito. Vamos ver. 21. O oráculo da benzedeira. Justiça. Quem planta sempre irá colher. Vamos lá. O universo é regido por leis e uma das leis é a do retorno. O tempo é implacável e não precisamos pedir nem esperar por ele. Quem planta sempre irá colher. Não é necessário que você faça justiça. É plausível que você gerencie a sua vida com consciência de que tudo que você está fazendo irá voltar para você. A carta da justiça é um questionamento. Vou fazer a carta até pertinho para vocês aqui. Linda essa carta. É um questionamento. Sabendo que existe a lei do retorno e que tudo que você planta irá colher, isso te assusta ou te conforta? Se te assusta, cabe aqui uma busca pela expansão, consciência e reavaliação de sua conduta e suas ações. Se te conforta, está num ciclo de merecimento e que venha cheios de bênção e muita paz. Certo? Gente, que linda essa leitura. E, de fato, ó, tem um pouco mais, vou terminar aqui de ler. Que a justiça divina se faça presente neste momento, trazendo bênçãos de seu merecimento. E caso você tenha algo pendente, compreende que o pedido de perdão se faz necessário. Faça, verás que o universo é recompensador. É uma forma em que o universo entende que você está consciente de suas atitudes passadas e está pronto para virar a página, agindo agora de forma cautelosa e diferente. E é isso, gente. Não é se prender ao passado, a questão de ficar se culpando, né? De se identificar esses pontos e ficar se martirizando. Você sabe quais os pontos
E agora você tem que questionar o que eu posso fazer para contornar isso. Porque o universo, ele é justo em seu movimento. Aquele que tende a colocar à disposição para um desenvolvimento, ele vai trazer recursos, ferramentas, pessoas, mensagens, tudo de forma sutil para que haja um trabalho, um desenvolvimento, para que você possa assim se desenvolver. É literalmente como fosse uma jornada do herói. Você começa sem escudo, sem armadura, descalço. E conforme vai se propondo a se desenvolver, a evoluir, de repente aparece uma pessoa que informa um determinado atalho, um desconhecido oferece água, uma senhora oferece uma palavra de sabedoria, uma criança indica uma árvore frutífera, e quando você chega no seu destino, porque dentro dessas jornadas, muitas pessoas sabem quais são os pontos, mas não sabem qual é o trajeto. Mas a partir do momento que você se dispôs a fazer por onde, no final da caminhada, você vai estar armado, equipado, com escudo e espada, pronto para enfrentar o dragão. E é isso, gente. Isso fica essa reflexão e esse exercício da semana. Então, anote e acolha com amor e observe durante a semana, porque é sempre os pequenos detalhes que fazem a diferença. Um grande abraço, um excelente final de semana, uma excelente semana para todos. Tchau, tchau. Até a próxima.